Bom, então, antes de mais, um bom dia. Nós convocámos esta conferência de imprensa hoje, dia que se segue daquela que foi, pelo menos pelo Ministério da Educação, dada como a última reunião de um processo negocial relativo à mobilidade por doença de professores e educadores com doenças incapacitantes e também véspera do dia em que a FENPROF, por considerar que o que foi apresentado e aquele que é considerado pelo Ministério o resultado final de uma negociação, que efetivamente acaba por não ser, porque não são acolhidas, eu diria praticamente todas as propostas que foram apresentadas, e já iremos falar nisso, iremos aqui também justificar, embora nem precisasse de justificação, mas justificar com a presença de colegas estão hoje abrangidas por este regime de mobilidade por doença. Não se sabe se estarão no próximo ano a manter-se a posição do Ministério, mas são apenas dois exemplos. Temos também, para além dos exemplos presenciais, exemplos de colegas que gravaram, e num caso até a esposa de um colega, porque ele não pôde fazer uma vez que foi submetido a uma intervenção cirúrgica na sexta-feira passada, e são apenas alguns dos muitos exemplos que nós poderíamos trazer para que se fique claro, para que se demonstre a injustiça daquilo que estará a ser feito, ou poderá vir a ser feito, se o Ministério da Educação não alterar a sua proposta e mantiver o que prevê fazer no próximo ano. Dizer, porque eu acho que o enquadramento é muito importante nestas matérias, que em Portugal, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, as pessoas com deficiências e incapacidades correspondem a 8,2% da população. Segundo a Direção-Geral de Saúde, as pessoas com doenças incapacitantes permanentes ou de caráter transitório devem-se, sobretudo, essas doenças a 85% são doenças crónicas, 5% doenças transmissíveis e 7% são lesões. Neste conjunto de doenças incapacitantes, ainda segundo a DGS, as que assumem maior relevo são 17,7% do foro mental, 4,2% doenças oncológicas e 3,7% doenças cerebro-cardiovasculares. Da lista de doenças incapacitantes constam, para que se saiba, e são estas que relevam para a mobilidade por doença dos professores, não são outras, doenças do foro oncológico, oftalmologia, angiocardiologia, aparelho locomotor, neurologia, otorrinolaringologia, pneumologia, nefrologia, entre outras. Portanto, não falamos de pequenas coisas, falamos de doenças incapacitantes, doenças graves. Segundo o Ministério da Educação, e este dado foi-nos dado ontem na reunião, 93% dos professores portugueses não recorrem à mobilidade por doença. Ou seja, apenas 7% procura apoio através desse mecanismo, que é um valor abaixo da taxa de incidência na população portuguesa, que, como eu disse no início, é de 8,2%. Portanto, não estamos a falar de uma situação em que haja aqui um valor de abuso, porque a taxa é até inferior à taxa de incidência na população portuguesa. Assim sendo, qual é a razão para que o Ministério sinta necessidade de alterar o mecanismo de proteção que existe? A justificação, que é dada pelos responsáveis do Ministério, aponta sobretudo para o facto de haver uma grande concentração de casos em 4 distritos do país, concretamente Viseu, Braga, Vila Real e Bragança, e em sua opinião, na opinião do Ministério da Educação, é estranha essa concentração, que por isso é indiciadora da existência de fraudes. Em nossa opinião, esse é um argumento fraco, pois sendo esses 4 dos concelhos com maior número de professores deslocados, é também dado o encerramento muito grande de escolas que aconteceram nos últimos anos. E sendo também dos concelhos que têm um corpo docente mais envelhecido, é natural que neles haja mais gente, mais professores que requeiram mobilidade por doença. Mas podemos admitir, não nos custa admitir, e isto deve ficar claro, não nos custa admitir que existam situações fraudulentas.
ainda que tendo caráter excepcional e que ao Ministério da Educação, que é a entidade, através da administração educativa, que tem de fazer a verificação final das situações, que ao Ministério da Educação tenha escapado nessa verificação, por exemplo, que o professor não tem qualquer doença incapacitante, nem apoio a qualquer familiar. Admitimos que tenha passado ao Ministério que o médico passou um atestado falso. Admitimos que tenha passado ao Ministério que a unidade de saúde mentiu e passou um relatório e um certificado de tratamento a quem nunca lá passou. Temos que admitir que passou despercebido ao Ministério que o atestado de multiusos foi passado, estabelece uma percentagem de incapacidade que não é verdadeira e que decorre, eventualmente, de uma relação de amizade entre os elementos da junta médica da Administração Regional de Saúde e o professor. Podemos admitir que ao Ministério da Educação passou despercebido que o atestado de residência não é verdadeiro e que apenas decorre do facto de o professor ser amigo do presidente da junta. Tudo isso é admissível. Mas então, o que é que faz o Ministério perante isto? E todos pensamos, vai verificar, vai fiscalizar e, confirmando-se alguma fraude, os prevaricadores, desde os professores aos médicos, serão severamente punidos por falsificação de declarações e de documentos. É o que nós também achamos que deve acontecer. Só que não é isso que acontece. O que o Ministério decide perante estas situações é restringir o acesso à mobilidade por doença, deixando de fora professores com doenças incapacitantes do foro daquelas que eu há pouco referi, ou porque, embora tendo doença incapacitante, a doença é de tal ordem incapacitante que o professor não pode fazer até 50 km em linha reta no mapa todos os dias, o que quer dizer em linha reta, conhecendo nós, por exemplo, aqui da região centro, do Distrito de Viseu e outros do interior, não são 50 km, são bem mais de 50 km, e significa ida e volta diária. Por exemplo, um professor que não pode deslocar-se teria, mesmo que fossem só 50 km, de fazer 100 km diários, ou seja, 700 km de viagens por semana. Significa que professores que sejam portadores de doença incapacitante, que tenham uma gravidade tal que não podem ser titulares de turmas, podem estar nas escolas, podem estar a coordenar e a apoiar projetos, podem estar nas bibliotecas, podem apoiar pequenos grupos de alunos, podem isso tudo, mas não conseguem ser titulares de turma, ficam imediatamente arredados de poder ter acesso a este mecanismo, porque têm que ter pelo menos 6 horas letivas, ou seja, de aulas, de turmas, em algumas disciplinas são várias turmas, não é? Ou se até podem deslocar-se, se até podem ter essas 6 horas e, portanto, se até entram nos requisitos que o Ministério quer impor, requisitos esses, e eu recordo que elimina logo os que têm situações mais graves, então o Ministério ainda assim, pelo sim, pelo não, estabelece uma cota por escola e quem não cabe na cota fica doente onde tiver que ficar e sem o acompanhamento que tiver que ter. Isto é absolutamente imoral. Isto é que é imoral. Isto é que é inaceitável. Isto é que é desrespeitar os professores que têm doenças incapacitantes e que, portanto, deverão ter acesso a este mecanismo. Desta forma, o Governo, e com esta, se for para a frente esta proposta, o Governo vai desperdiçar recursos humanos prestando um mau serviço a professores que querem trabalhar, porque é importante dizer isto. Estes professores que têm doenças incapacitantes querem trabalhar, por isso é que eles querem ser deslocados para escolas onde possam trabalhar. Eles não querem ficar em casa, nem querem ficar sem fazer nada. Querem trabalhar, mas têm que ter determinado tipo de condições para o fazer. O Governo está em vias de prestar um mau serviço a professores que querem trabalhar, às escolas que precisam desses professores e ao país, que irá pagar o desperdício e certamente irá pagar o maior número de pessoas com baixa médica. Que é o que vai acontecer a muitos destes professores. Vão entrar em baixa médica e, portanto, o Governo irá ter de lhes pagar. Hoje é notícia de um estudo que revela que mais de metade dos professores se sentem nervosos, tristes, irritados, várias vezes por semana.
Não sei a quem isto possa surpreender. Não é novo, mas, pelos vistos, o Sr. Ministro, hoje já ouvimos, até manifesta alguma surpresa com essa situação. Há um estudo que a FENPROF realizou em 2019, que já revelava precisamente que os professores se sentiam assim e em stress, e muitos já em situação de burnout. Mas, mais para trás, há um estudo realizado em 2016 sobre o perfil do professor, que já constata esse estado de espírito, esse mal-estar dos profissionais, e só para citar 2 estudos realizados entre os muitos que existem. Os professores sentem-se assim porque sentem que não são respeitados em muitos aspectos da sua vida profissional. Em muitos aspectos que vão da carreira à aposentação, da precariedade às condições de trabalho. Mas também se sentem desrespeitados na sua vida pessoal, e este é um exemplo, mais um, que nos diz que começa mal, muito mal, a nova equipa do Ministério da Educação. Reiteramos hoje o que ontem afirmámos na reunião com os responsáveis do Ministério da Educação. Se há desconfianças, suspeitas, dúvidas, que se atue, que se desenvolva um processo de verificação já. E já quer dizer antes de alterar o mecanismo e não alterando o mecanismo de mobilidade. Pelo parece que ou pelo suspeitamos de. Comece por onde mais se desconfia. É em Viseu, em Braga, em Vila Real, em Bragança, que se acha que há muitos abusos, então que se comece por aí. Que sejam chamadas para verificação os professores, porque não há nenhum que se tivesse autoatestado. Todos eles têm atestados, relatórios, confirmações, juntas médicas, têm que submeter. Que se comece por aí, mas que não se faça pagar o justo pelo pecador. Que não se tomem medidas que levarão ao aumento do número de baixas médicas, que não se faça aumentar ainda mais a taxa de mal-estar e insatisfação profissional, pois isso não é bom para as escolas e o seu funcionamento. Faça a posição do Ministério da Educação. Ontem o Sr. Secretário de Estado da Educação informou que era a última reunião negocial e que não iria alterar nada do projeto que estava em cima da mesa. A FENPROF irá requerer amanhã um processo de negociação suplementar desta matéria. Queremos, com esse processo, esgotar todas as possibilidades de não serem cometidas graves injustiças. Propomos que para o próximo ano letivo se mantenham as regras do atual e se tomem medidas cerradas de comprovação e então, em função do que for apurado, se ajuste à necessidade. Para reforçar o que afirmamos, pedimos a professores que testemunhassem a sua situação. Professores que são estes, entre centenas que nos têm contactado por mail, por telefone, das mais diversas formas, e que decidiram dar a cara. O que na situação em que nos referimos, nem sempre é fácil, como sabemos, e nem todos o querem fazer, mas é importante que o façam. Tenho aqui comigo a Ana Almeida, que está precisamente em Viseu, e a Cátia Vieira, que está em Leiria, que são 2 situações que podem e vão, com certeza, ilustrar aquilo que foi dito, porque são 2 situações que, eventualmente, até a manter-se este projeto e a transformar-se, estas serem as regras para o próximo ano letivo, ainda por cima apenas conhecidas agora, podem vir a ser penalizadas e no próximo ano, por exemplo, não terem condições para trabalhar nas escolas, sendo que num caso e no outro estamos a falar de 2 professoras que têm a componente letiva completa e que, portanto, se deixarem de dar aulas, são menos 2 professores num país que já tem falta de professores. Ana, força. Obrigada. Bom dia, eu estou aqui para testemunhar a minha situação enquanto docente do Distrito de Viseu. A minha escola de provimento é em Santa Cruz da Trava, faz parte do Concelho de São Pedro do Sul, fica para lá do Concelho da própria cidade de São Pedro do Sul, e a razão que motivou o meu pedido de mobilidade por doença foi o padecer de
uma doença do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos que, segundo o médico atesta, deve evitar deslocações. Para quem conhece o distrito e o concelho de São Pedro Sul e a vila de Santa Cruz da Trapa, saberá que as deslocações são penosas, é uma estrada nacional difícil de percorrer e, portanto, fazer essa estrada 2 vezes por dia, todos os dias da semana, é realmente muito penoso para mim. Não aguento muito tempo sem ficar ressentida desse facto, motivo que me levou a pedir a mobilidade por doença. Obtida essa mobilidade por doença, estou a prestar serviço num agrupamento de escolas do centro da cidade de Viseu e tenho horário completo. Tenho neste momento 5 turmas de História, sou docente do 2º ciclo de Português e História, tenho 5 turmas de História e Geografia de Portugal e 5 turmas de Cidadania. No conjunto, sendo os mesmos alunos, faço mais de 200 avaliações no ano. Tenho mais de 100 alunos 2 vezes em 2 disciplinas. Não me recuso a fazer qualquer tipo de trabalho que seja necessário, qualquer atividade que seja necessária à escola. Creio que presto um bom serviço à escola e aos alunos. Simplesmente, se de facto esta situação se mantiver, não sei se o conseguirei fazer e acho que, particularmente com a minha idade, uma vez que vou fazer este ano 61 anos de idade e vou no 36º ano de serviço enquanto docente, acho extremamente injusto que não possa pôr em prática as qualidades que adquiri ao longo do tempo e no exercício da minha profissão. Acho que é extremamente injusto para os docentes em final de carreira serem confrontados com situações em que são obrigados a demonstrar publicamente as suas fraquezas, a sua doença, a sua instabilidade, e acho que o Ministério da Educação e qualquer responsável público pelo ensino público e pela prestação de um bom serviço público devia ter o sentido de Estado e de serviço público de procurar que os seus docentes prestassem o melhor serviço que podem prestar até ao final das suas carreiras. É, portanto, isto que a mim me move, é a iminência de não poder prestar um bom serviço por circunstâncias que podiam ser facilmente evitadas quando eu tenho ainda qualidades que posso pôr ao serviço dos alunos da escola e das famílias. Muito bem, eu vou passar então agora à Cátia Vieira, que vem de Leiria e que... Cátia com C. Com que sim, que irá também dar aqui o seu testemunho. Força, Cátia. Bom dia a todos, eu sou a Cátia, sou portadora de uma deficiência visual, de uma doença que chama-se doença de Stargardt, devidamente comprovada e certificada por um atestado de multiusos, e tenho alguma incapacidade. No entanto, lutei sempre para estar a trabalhar na escola pública, percorri muitos agrupamentos neste país, até que vinculei no QZP. A minha vinculação foi no QZP 7, que é muito longe da minha zona de residência, portanto QZP 7 Lisboa, e depois pedi a mobilidade por doença para me aproximar da minha residência. Uma vez que foi sempre muito difícil a deslocação. E a minha luta foi chegar até aqui para estar a trabalhar junto da minha residência, uma vez que as deslocações são quase impossíveis. Estou há 2 anos em Leiria, num agrupamento de escolas em Leiria. Estou há 2 anos com tempo letivo completo, com uma turma, sou titular de uma turma de pré-escolar. Tem corrido muito bem, nunca me recusei a fazer nada, sempre trabalhei e é este o meu objetivo, é trabalhar, não é estar em casa. Tentei também a consolidação da mobilidade, a qual ainda não consegui,
mas ainda não desisti. Acho muito injusto o que está a acontecer a todos nós, porque todos nós lutamos muito para chegar aqui. Trabalhar com os nossos meninos, as nossas crianças, é o maior prazer de um professor ou de educadores. E, portanto, estou aqui para dar o meu testemunho, que não me posso deslocar nem em 25, muito menos em 50 quilómetros. Lutei para chegar aqui e acho que devemos todos lutar para ficarmos onde estamos e termos os nossos direitos, sejam doenças do foro oncológico, sejam doenças permanentes, como é o caso da minha, e é muito difícil andar a deslocar-me de sítio em sítio. E, portanto, peço que todos lutemos juntos para chegarmos aonde queremos chegar. Bem, Kátia, estes foram 2 exemplos de colegas que estão com a componente letiva completa e, portanto, têm essas condições, exceto se os obrigarem a fazer deslocações, deixando de poder fazê-las e, portanto, terão essa dificuldade. Mas há outras situações. Há casos de colegas que, para além de não se poderem deslocar, não têm condições para ter componente letiva. Turmas, há dias um colega mandava-nos um mail até dizendo que tem 96% de incapacidade em atestado multiusos, mas está na escola em apoios naquilo que lhe pedem e que quer continuar, mas que provavelmente vai deixar de poder estar, porque não pode ter turma, nem se pode deslocar. Portanto, aqui nem é questão de não caber na cota, porque com 96%, em princípio, seria dos primeiros da ordenação para caber na cota. Mas como não se pode deslocar nem ter titularidade de turma, portanto, isso significaria logo o seu afastamento com base nos requisitos. Mas, como disse, há situações de colegas que não podem ter a turma e há situações também de colegas em que o problema não é um problema do próprio, é um problema de familiar direto, filho ou ascendente, que depende de si e que, em alguns casos, e vamos ver aqui um exemplo até de Coimbra, precisamente de uma mãe que tem que dar o apoio ao filho, sob pena de não ter quem o dê, e se for retirada de Coimbra, não o pode dar. Dizer que o projeto do Ministério, para além da questão da deslocação, como disse, e também da titularidade de turma, impede quem se encontre até 25 quilómetros em linha reta sequer de pedir, de requerer este mecanismo. E, portanto, 25 km em linha reta, a partir de uma cidade que, em algumas zonas, não 30, 35, depende depois das estradas, esses professores já estão impedidos sequer de poderem de recorrer a esta mobilidade. Os que recorrem poderão ficar até 50 km em linha reta e terem de se deslocar diariamente. Imaginem-se, estas 2 colegas poderiam ter de ficar numa escola a 60, 70 km por estrada, porque, como se disse, as estradas não são em linha reta e ninguém vai de avião, né? Vamos então ver estes testemunhos que acho que completam precisamente estes 2 exemplos que aqui trouxemos. Olá a todos, venho aqui dar o meu testemunho. Sou a Leonor Segurado, tenho 58 anos de idade, 36 de serviço, sou educadora de infância de formação de base, vivo em Évora. Este último ano letivo fiquei em mobilidade por doença numa escola aqui da cidade, porque não consigo conduzir. Não consigo conduzir grandes nem médios percursos e não consigo ser responsável por um grupo turma. Portanto, eu com 53 anos foi-me diagnosticado um linfoma de Hodgkin no IPO Lisboa. Parecia tudo muito fácil, afinal não foi. Fiz radioterapia, tive uma reincidência, fiz a quimioterapia de resgate, foram-me retiradas células para um autotransplante, tive essa sorte, fiz a quimioterapia de consolidação, quimioterapia de alta dose
e de consolidação no São João do Porto, onde fiz o autotransplante. Vim novamente para o IPO de Lisboa, fiz 12 sessões de imunoterapia e fiquei com graves sequelas, variadíssimas, mas as piores, as que mais me limitam e condicionam a nível da motricidade fina, a nível das minhas atividades da vida diária, são neuropatias periféricas de grau 2, que me dão dores musculares, câimbras, dormência, e muitas vezes incapacidade de me movimentar adequadamente, e isso nunca se sabe quando é que vai acontecer. Um dia estou bem e outro dia afinal não estou. Portanto, a mobilidade por doença foi de facto ao fim de 4 anos, deu-me a possibilidade de voltar à escola, de me sentir útil, apesar de não ter um grupo de turma, de ser um elemento digno, um elemento útil naquela comunidade, naquela biblioteca escolar onde estou a trabalhar. Integrei a equipa da biblioteca escolar e tem sido um ano extremamente gratificante, e eu penso que dei um contributo muito positivo e sinto-me muito capaz de o fazer. Não posso conduzir e não posso ter um grupo de turma, mas posso fazer outras coisas. Obrigada. Bom dia a todos. Seria mais cômodo não expor a minha situação, mas atendendo às mudanças que se perspectivam, que interferem gravemente no equilíbrio pessoal, familiar e profissional da maioria dos docentes em mobilidade por doença, quero contribuir com o meu testemunho para que a tomada de decisões sobre estes assuntos seja mais sensata, informada e fundamentada. No meu caso pessoal, tenho um filho com perturbações do espectro do autismo, sem autonomia, dependendo única e exclusivamente de mim, dado que o meu marido trabalha fora do país, estando presente apenas ao fim de semana de 15 em 15 dias. Sou professora do quadro de uma escola que dista em linha reta 20 km, mas na realidade terei que fazer mais de 30. É de todo impossível conciliar o horário da instituição onde o meu filho se encontra com o horário na escola, tendo que percorrer a distância que a proposta da alteração prevê. Quando existem fraudes, elas terão que ser punidas e inspecionadas. Não pode pagar o justo pelo pecador. As alterações sensatas não podem ser feitas à pressa. Acrescendo que, no momento em que os docentes estão exaustivamente empenhados nas tarefas letivas, é absolutamente inoportuno e inadequado criar instabilidade com tais alterações que marcam profundamente o seu futuro. Muito obrigada. O meu marido é insuficiente renal crónico, usufrui da mobilidade por doença desde 2017, tem trabalhado junto da nossa residência, tem conciliado os horários dos tratamentos com o seu horário de trabalho, porque considera que é muito importante continuar a trabalhar, continuar a ter o apoio da família, não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional. Hoje sou eu que aqui estou a dar o testemunho e não ele, precisamente porque está hospitalizado, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, retirou os 2 rins, o que vai fazer com que no futuro a vida se torne muito mais difícil para ele e para nós enquanto família. Sempre pôs a profissão à frente da sua própria saúde, por fazer aquilo que mais ama, que é ensinar. Quando o Ministério da Educação apresentou as alterações à mobilidade por doença, nós entramos em pânico e questionámos como é que as coisas iriam decorrer no futuro.
Como é que é possível que um professor nestas condições, que faz hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia, possa submeter a viagens, a distâncias, possa estar afastado da família que lhe tem prestado todo o apoio e que ele precisa de continuar a receber esse apoio? Não faz sentido, de forma alguma, que o Ministério da Educação transforme esta mobilidade, que é, no fundo, a proteção da doença, por um concurso de acesso a um lugar por cotas. Ainda mais que os professores que já estavam nesta situação, que é o caso concreto do meu marido, durante estes 5 anos prestou um trabalho útil à escola, aos alunos, e se não ficar colocado na mesma escola por via das novas regras, vai abandonar esse trabalho, vai deixar projetos a meio e vai sentir que o estão a empurrar para uma coisa que ele não quer, que é entrada de estado médico. Ele neste momento só pensa em recuperar, continuar a dar as suas aulas, continuar a fazer a sua vida com a máxima normalidade que a saúde lhe permita. Não é compreensível que o Ministério exija aos professores que, para poderem obter esta mobilidade por doença, tenham que ter 6 horas de componente letiva no seu grupo de recrutamento, quando o próprio Ministério criou uma legislação no passado que ainda se mantém em vigor, que todos os professores podem lecionar aulas de outros grupos, desde que para isso tenham habilitação adequada, o que é o caso em concreto. Consideramos que é extremamente desumano e eu apelo ao Ministério da Educação que reflita esta situação, que não empurre os professores que estão nestas condições para situações de atestado médico, que permita que eles continuem a fazer aquilo que sempre fizeram e aquilo que gostam de fazer, que é dar aulas, que é ensinar os seus alunos. Esta situação para nós chega a ser cruel, toca as raias da crueldade e do desumanismo. Por isso e por tudo aquilo que aqui disse, ainda acredito que os sindicatos possam ter a força necessária para fazer com que o Ministério mude ideias e permita que os professores doentes, incapacitados declaradamente por certificados multiusos, possam continuar o seu trabalho com a garra que sempre tiveram. Obrigada. E agora, o último depoimento é este, uma colega do Norte. Exerço funções docentes há 35 anos e tenho 60 anos de idade. Pertenço ao quadro de agrupamento de escolas de Vila Flor e resido em Alfândega da Fé. A distância entre a minha residência e o agrupamento de escolas é de 26,4 km e em linha reta 16,63 km. A minha situação deixa de ser elegível pelo motivo da distância e mesmo na área da residência não reúno condições para ser titular de turma. Encontro-me em mobilidade por doença na área da minha residência por ser portadora de uma doença autoimune, síndrome de Sjögren, que é uma doença difusa do tecido conectivo que se enquadra na lista de doenças incapacitantes. Tive ainda carcinoma na mama direita, fiz mastectomia, cujos tratamentos vieram agudizar a sintomatologia da doença autoimune, secura extrema grave na vista, assim como secura oral, entre outros sintomas. Sou portadora de atestado multiusos, com incapacidade de 60%. Tenho dificuldade com rebate na acuidade visual e focagem de imagens e, segundo indicações médicas, não reúno condições para fazer deslocações diárias, agravando a minha situação de doença e comprometendo a segurança rodoviária pessoal e de terceiros. Nós temos já mais, mas não vamos aqui passar, claro, não dá
passar todos, mas também penso que não seria necessário haver mais testemunhos neste momento, iremos divulgando-os no site, e um apelo que fazemos é precisamente aos colegas que queiram que nos façam chegar estes pequenos testemunhos, estes pequenos vídeos, nós iremos divulgá-los para mostrar como é injusta a decisão do Ministério da Educação. O pedido de... Acho que ficou claro, portanto, quais são as situações, são tudo professores que não se sentiriam cómodos de não fazerem nada, de ficarem em casa, de poderem ficar 18 meses em baixa médica e depois renovar por outros 18 meses, 3 anos. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem poder continuar a ser úteis nas escolas, alguns podendo ter turmas, outros não podendo, alguns podendo fazer eventualmente pequenas locações, a maior parte não podendo, e tendo comprovativos disso. E se o Ministério acha que a concentração em algumas localidades é indício de fraude, aquilo que tem que fazer não é punir estes professores, estes os que não cometeram qualquer fraude, é verificar, fiscalizar, comprovar e depois agir em conformidade, caso sejam encontradas essas situações fraudulentas, que, como disse, nunca envolvem só o professor, e se calhar o problema é esse. Agora, não aceitaremos, de facto, aquilo que está em cima da mesa, e o que apelamos, como também foi feito pelos professores aqui, que testemunharam, é que o Ministério da Educação, nesta reunião de negociação suplementar, que amanhã irá ser requerida, possa, e isso não é dar passos atrás, dar o braço a torcer, não pode ser visto assim, possa ser sensível o suficiente para, respeitando estes professores, alterar aquilo que tem previsto fazer já a partir deste ano, com produção de efeitos no próximo ano. E, portanto, apelamos ao Ministério da Educação que... para encontrar situações que não serão eventualmente as situações corretas. Fiscalize, se não consegue fiscalizar todos de uma vez e à cabeça, que todos os professores saibam que ao entrarem nesta situação de mobilidade por doença, a partir do momento em que entram, requerem e lhes é concedida a mobilidade por doença, que ao longo do ano serão chamados para verificação numa junta médica. Pode não ser possível de uma só vez e em pouco tempo verificar todos por junta médica, sendo que todos os que tiverem atestado multiusos é porque já foram verificados em junta médica, e, portanto, como é que alguém pode dizer já foi, mas não cabe na cota e, portanto, não entra. Aqueles que têm a incapacidade de movimentação ou reconhecidamente e atestado a incapacidade para assumir turmas, que também sejam considerados, porque senão, exemplos que aqui vimos estão à cabeça logo postos fora, e que o Ministério da Educação faça aquilo que é correto e que é justo, que é, de facto, garantir a proteção na doença a estes professores para que possam continuar a trabalhar, e não atirá-los para a prateleira, tirá-los das escolas, ainda mais quando as escolas também precisam muito de professores e precisam destes sem dúvida, e, portanto, é preciso respeitar, de facto, também os professores quando estão doentes, porque merecem ainda mais ser respeitados, como é evidente. E é por isso que nós aqui hoje apelamos, enfim, aos governantes, ao Ministério, ao Primeiro-Ministro, que conhece bem a profissão docente, né? Que tenham isso em conta e que, de facto, permitam, fiscalizando de forma efetiva, não é? Fiscalizando as situações, eventualmente as que levantem suspeita, e permita que estes professores continuem a ser professores, porque merecem ser professores. E têm todos eles formação para ser professores, senão amanhã teremos o Ministério a recrutar outras pessoas para substituir estes professores nas suas escolas. É isso que queríamos aqui trazer, esperando que estes testemunhos ajudem a resolver o problema. Eu não percebi. Está uma proposta, mas esta ideia, digamos, ainda não está a ser aplicada. Não, o Ministério da Educação apresentou um projeto de lei no passado dia 16, que depois quis marcar uma reunião para 2 dias depois, dia 18, para fechar um processo negocial que não seria. Nós
solicitámos que a reunião se fizesse apenas ontem, 23, para termos uma semana e podermos ouvir os colegas e saber o que é que achavam da proposta, não é? A proposta entre a primeira reunião e a de ontem sofreu ligeiras alterações, portanto, nada de significativo, portanto, manteve-se aquilo que era mais contestado, que era o problema das deslocações, da quilometragem, de ter que ser titular de turma e das vagas, em último caso, para impedir a deslocação. Nós procurámos ontem na reunião, com todos os argumentos que estavam a nosso alcance, de provar que havia pessoas que não conseguiriam e que provavelmente os casos mais graves seriam exatamente os que ficariam excluídos. O Ministério escudou-se nos números, aqueles 4 concelhos. Nestes 4 concelhos, algumas escolas que concentram muita gente, o caso de Viseu, na Grão Vasco, no agrupamento do Viso, numa de Vila Real. Pronto, e nós insistimos muito, então, mas se acham que essa concentração indicia fraudes, vão lá, chamem as pessoas, verifiquem, não mudem a lei para eventualmente, se houver fraude, ficarem lá as situações fraudulentas e os outros serem castigados. Pronto, mas o Ministério não foi sensível a isso e quando a reunião terminou, ao fim de 1h30, 2 horas, o que nos foi dito foi que o Ministério da Educação reafirmava aquela como a sua proposta final e que concluía ontem, à segunda reunião, as negociações. Nós agora temos esta prerrogativa da lei, que é requerermos um processo de negociação suplementar. No caso de não ter havido acordo, como não houve, iremos concretizar esse pedido amanhã, porque estamos a elaborá-lo ainda e também queremos divulgar estas situações para tentar sensibilizar os decisores políticos. Iremos ainda, mesmo sabendo que hoje o Governo se suporta numa maioria absoluta e, portanto, a Assembleia da República, por muito que se unam todos, não alteram a situação, mas a denúncia também será feita aí, porque nos parece que deve ser feita, junto ao Sr. Presidente da República, junto à Assembleia da República, junto ao Governo, que é quem em última instância pode decidir, não é? E, portanto, nesta reunião de negociação suplementar que se realizará, pediremos amanhã, portanto não sabemos quando é que a marcarão, se ainda esta semana, se só no início da próxima, nós iremos insistir com aquilo que propusemos para tentar que estes colegas não sejam postos fora das escolas, porque isso seria mau para eles, em primeiro lugar, mau para as escolas também, e mau para o país, porque, como disse, iria pagar mais um número, se calhar, significativo de pessoas de baixa médica que, neste caso, poderiam estar a trabalhar. Sobre as questões, nessa reunião que tiveram, em que foi dito que nestes 4 concelhos havia um número elevado, não foi referido que havia, apesar de não ter sido a posteriori investigada, haveria alguma denúncia ou havia algum caso concreto? Nada. Portanto, limita-se a ser... Com base nos números. A constatação dos números. Só, não nos foi dito nada. Sim, não nos foi dito nada, nós pensámos, então, mas se tem casos... Não, o que era estranho. Portanto, o que era estranho, diziam eles, era em 5% das escolas do país não haver doentes e, portanto, não haver ninguém a pedir para sair dessas escolas, mas 5% é natural, e que para 18% das escolas do país ninguém tenha pedido a deslocação, o que também é natural, que ninguém pedisse deslocação para Oleiros ou que ninguém pedisse deslocação para Barrancos, porque não tem lá propriamente as unidades de saúde que dão apoio, não é? Até 18% até me parece um número baixo. Portanto, era estranho haver sítios onde muita gente saía e regiões para onde muita gente queria ir e de haver outras onde quase não havia movimento. Foi o que nos foi dito. E depois foram-nos dados estes 4 concelhos como exemplos de muitos professores a pedirem para ir para lá. E, portanto, eram precisamente por esta ordem, Viseu, Braga, Vila Real, Bragança, o 5º era Coimbra, o 8º era o Porto, portanto, eram estes os números que eram dados, como se as pessoas que estão doentes se distribuíssem equitativamente pelo país de uma maneira que depois dava certo. É muito fácil, é que a maior parte dos professores não são do Sul, são do Norte.
É porque a maior parte dos professores do Sul são mais jovens que os professores do Centro e do Norte. Falamos de 4 concelhos que têm da população e também da população docente mais envelhecida. E, portanto, são pessoas que, sendo mais velhas, é natural que também possam estar mais doentes, embora também possa haver outros um pouco mais novos. Mas isto chama-se mobilidade por doença. Mobilidade quer dizer que as pessoas se movem de onde estão para onde vão. Ora, é natural que se as pessoas estão em zonas que não são as de tratamento ou as de acompanhamento, se mudem e procurem ir para onde não precisam de fazer deslocações, que é para a sua residência familiar. A partir daqui, dizer, há professores que se aproveitam disto sem ser doentes para poderem ficar ao pé de casa, isto não há nada que seja por declaração de honra. Eu declaro por minha honra que sou canceroso. Não há disto. Isso não existe. Não é? Eu declaro por minha honra que faço 3 sessões de hemodiálise por semana, que saio da cadeira de hemodiálise com tensão de 2 e que cai a seguir. Ninguém faz declarações de honra em nome disso. O que as pessoas fazem é entregar os atestados, os relatórios clínicos, tudo isso. Isso é que atesta. Portanto, quer dizer, se há alguém que tem atestados falsos, que se vá lá saber. Porque às vezes diz, aqui na própria direção regional, o quê? Aquele está doente? Com esse aspecto, tomara eu ter esse aspecto, está tão doente quanto eu. Isto ouve-se. Agora, eu até conheço formações, até algumas que têm sido aí dadas, que são precisamente de apoio psicológico a pessoas com doenças graves, por exemplo, que passa por maquilhagem, que passa por terem, por também elas mesmas se sentirem uma autoestima, apesar da doença, para conseguirem também viver psicologicamente com aquilo que as afeta. E, portanto, olhar para alguém e dizer está tão doente quanto eu, isso é que é uma fraude. Isso é que é uma fraude. Fazer a apreciação a olho. E o problema é que muitas das apreciações que se fazem são a olho. E aqui o que se tem que fazer são apreciações com base nos relatórios clínicos e nos médicos. Se houve alguns que passaram relatórios e que passaram atestados e que há atestados multiusos falsos. Punir exemplarmente. Não é punir aqueles que efetivamente têm doenças incapacitantes. Permite só. É que quando eu enfiei é que isso levanta outra questão, a ver, que é a questão da confiança, digamos, do Estado, no serviço, ou nos serviços do próprio Estado, neste caso da área da saúde e da segurança social. Exatamente, exatamente. E isso então, quando isso é posto em causa, tudo pode ser posto em causa. Tudo. Pronto, esta é uma divulgação, não é bem uma pergunta, mas já agora também se pudesses comentar esse aspecto, tendo aliás em conta que, por exemplo, para as baixas médicas, portanto, o médico não tem que dizer à entidade patronal que fulano está doente por isto ou por aquilo, por exemplo, não é? Sim. Sim, tem que se partir do princípio que se confia nessas entidades. E mais, por exemplo, nós mesmo ontem, e o Ministério acabou por reconhecer, nós ontem, foi precisamente uma das afirmações que fizemos na nossa contestação, foi dizer que se compete à administração educativa confirmar caso a caso, e agora vem dizer que desconfia de alguns casos, esse é também um atestado de desconfiança sobre a própria administração educativa, porque a administração educativa deveria ter verificado. E eles acabaram por dizer, sim, há também aqui uma falha nossa, mas não quiseram mudar nada, e até dizendo, bom, mas se surgir alguma situação muito complicada, nós casuisticamente até podemos tomar alguma decisão. Isso é o pior que pode acontecer. É precisamente pelas decisões casuísticas que surgem muitas vezes as cunhas. E, portanto, nós o que queremos é que não seja casuístico, mas que seja perante situações confirmadas de que existe o problema. E acho que as confirmações, quer dizer, só se vivemos num país de mentirosos e de fraudulentos, vivemos, mas esses normalmente não lhes acontece nada, não é? Eu sei que uma situação destas há sempre a responsabilidade política. É a cabeça do Ministério, é a cabeça do Governo, são a responsabilidade política. Mas, na regra geral, quando há projetos, há sempre autores que são endossados pela cabeça política. Sabe-se, porventura,
quem foi a autoria? Isto é, por exemplo, da autoria pessoal do secretário de Estado? Pois, não sabemos quem foi o autor. Do quinto secretário administrativo lá? Pois, nós não sabemos quem é o autor. Ontem estavam na reunião, e já na anterior, mas ontem na reunião até estavam mais algumas pessoas, e estava, por exemplo, também um assessor do Ministério, penso do Gabinete do Sr. Secretário de Estado, presumo, ou do Sr. Ministro, não sei, a que o Sr. Secretário de Estado recorria de vez em quando para diga lá os números, diga lá os nomes. Portanto, alguém fez chegar a essa informação, e isto é um escândalo, vejam lá, tanta gente que está ali, nós a precisar tanto de professores, e não se lembrou que essa gente está ali precisamente para poder ser útil, porque sair lá não será. Para nós, quem foi digamos, o mentor e autor do projeto pouco nos interessa, porque o projeto é-nos apresentado politicamente pelo Ministério da Educação e os seus responsáveis, e portanto a responsabilidade está sempre aí, não é? Porque se não concordassem, ainda que um assessor o fizesse, eles não nos apresentavam. Acrescendo ainda o outro facto, é que até agora o que nos deram, e aliás está no nosso site, é um documento descritivo ao nível de intenções, ainda não é o articulado depois legal, que sai no decreto, considerando que não é ainda... É um documento que eles deram ontem já como último, aliás, até dando a entender que hoje, embora nós ainda possamos pedir a negociação suplementar, hoje já seria apresentado na reunião do Conselho de Secretários de Estado. Pois não sei. Não tem efeitos suspensivos? Não, o que nós tememos é que eles hoje levem isto ao Conselho de Secretários de Estado, que amanhã nós pedimos a negociação suplementar e eles a marquem para quinta-feira e, entretanto, quinta no Conselho de Ministros estejam a aprovar um decreto-lei. Isto se fizerem, é claro, nós iremos recorrer ao Sr. Presidente da República, até no sentido de não o promulgar e de manter o que está. O argumento de má-fé face à calendarização? Com um argumento de facto não ter sido respeitados os tempos e de ter havido de facto aqui uma precipitação na aprovação, porque inclusivamente não existe, para já até porque para a promulgação na Presidência da República são necessárias as atas das reuniões negociais, que ainda não existem, também foram só agora, que não existem, que se isto acontecer esta semana, atenção, que na quinta-feira estaríamos nós a reunir ou até depois e que o decreto já estava a ser aprovado, se isso acontecer nesta quinta-feira, mas sobretudo também para que o Sr. Presidente da República, que é uma pessoa que por norma manifesta sensibilidade perante as situações dos mais frágeis, que perceba que são estes os pessoas mais frágeis que estão a ser penalizados com estas regras. E, portanto, como disse, apertar na fiscalização até onde for preciso, penalizar a fraude até onde for necessário e de acordo com as normas que vigoram. Agora, penalizar os professores, as escolas e o país com mais gente a entrar de baixa quando pode estar a trabalhar, isso não é próprio de um Estado de Direito Democrático. Eu queria só solicitar que fizesse o paralelismo entre o que está em vigor e o que está projetado nessa proposta do Ministério. Resumidamente, o que está em vigor atualmente é que os professores, a partir do momento em que têm uma situação de doença incapacitante devidamente comprovada, podem requerer a sua deslocação para uma determinada escola essa que, correspondendo a um local onde tem o acompanhamento clínico, os tratamentos que fazem, ou tratando-se de um acompanhamento que é feito, como aquela colega aqui trouxe, a um filho, pessoa que não tem alternativa nesse acompanhamento, ou a um ascendente, um pai, uma mãe, podem fazê-lo e, portanto, pedir essa deslocação e confirmando-se as situações, são deslocados. O que é que agora vem pôr? Que, por um lado, a pessoa tem que ter capacidade para se poder deslocar, se estiver até 25 km em linha reta, nem sequer pode pedir, em linha reta. Pode ser colocado os que pedem até 50 km em escolas em linha reta, tem que ter capacidade, portanto, para deslocação, capacidade para poderem ter titularidade de turma, um mínimo de 6 horas, que em alguns casos podem ser 2 ou 3 turmas, não é? Tem que ter, e mesmo assim, se tiverem capacidade para isso tudo, tem que haver vaga para poderem ser colocados. Curiosamente ainda, no caso, por exemplo, de quem dá apoio a um familiar, e aqui não fala um filho, uma vez que o filho está lá em casa, mas, por exemplo, um ascendente,
ele tem que viver no mesmo domicílio. Por exemplo, se viver no mesmo prédio, na porta em frente, mas precisa de apoio, porque não consegue viver sozinho, já não tem direito à deslocação porque não vive na mesma casa. Portanto, são as alterações de maior significado, e depois há outras coisas mais de pormenor, mas essas são, digamos, as principais e que excluem muita gente, e como disse, é preciso também vincar isso, há 7% dos professores com doenças incapacitantes num país em que a sua população com estas doenças são, a média do país são 8,2, e portanto não há aqui uma situação em que, olha, os professores são mais doentes que os outros. Não, não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma média, de um número que está perfeitamente dentro da média nacional de pessoas com doenças incapacitantes. Posso até dizer que aquele 1,2 de diferença poderá corresponder a pessoas que até já estão nas localidades onde não precisam de ter mobilidade, porque podem já ser efetivos, por exemplo, aqui em Coimbra, não precisam pedir mobilidade para Coimbra. Mas já agora, o regime atual é tão estranho e tão absurdo que, por exemplo, o professor que esteja a dar aulas na Avelã Brutero, e que não, atualmente, o regime atual, a pessoa está a dar aulas, o professor na Avelã Brutero, mas precisa de ter uma redução de componente letiva total, porque não pode dar aulas. Ele pertence à Brutero, mas não pode dar aulas. Se ficar na Brutero e pedir a redução que lhe tirem a componente letiva, não pode. Se mudar da Brutero para a Dona Maria, que é a escola ao lado, já pode. Então, há professores aqui em Coimbra a mudar da Brutero para a Dona Maria, da Jaime Cortesão para a Quinta das Flores, e a gente diz assim, mas ele tem tratamento em Coimbra e muda de uma escola para a outra, quer ir para uma escola melhor. Não, é porque se não fizer esse movimento, nem podem tirar a componente letiva. Isso é completamente absurdo. Mas isto o Ministério nem quer discutir.